Paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ai, que calor, né? Vou até tirar o relógio aqui. Não esquenta todo. Irmãos, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela semana que a gente teve. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos, por tudo, Pai, por tudo, pela provisão, pela cura, pela tua palavra, pela tua presença, por cuidar da nossa família, Pai. Obrigado mesmo, Jesus, por nos trazer aqui mais um domingo, Senhor, para aprendermos satisfeitos das tuas coisas, Pai, dos teus mistérios, dos teus talentos, Pai, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. E aí, quem fez 8 essa semana aí? Quem exercitou? Quem exercitou? Não, seja sincero. Não, aquela 8 lá, semana passada que eu repassei, eu falei, exercita essa semana 8. Não foi possível, não foi isso, mas coloquei uma frasezinha lá na última mensagem, que é afiar os machados, né? Porque quando você precisa cortar uma madeira, o machado tem que estar afiado, senão não corta não. Né? Machado, ele, se ele tiver cedra, você tem que ir lá passar ele na esmeril, dar aquela, né? Exercitem, irmãos. Exercitem o 8, cara. Aí depois teve alguns assuntos ali que nós falamos, né? Mas hoje a gente está indo na página 15. Eu falei para vocês verem na página 12, 13 e 14, né? São algumas coisas ainda relacionadas ao sermão, à estrutura. E depois a gente ficou de entrar já nos tipos de sermões da nossa quinta aula. A gente tem essa aula e no domingo que vem a última. Vocês já vão entender, mas. Ainda tem mais turma. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver esses 3 tipos de sermões. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sermão temático, textual expositivo. Já ouviram falar nesses nomes? Nome sim, mas não sabia que era tipo de sermão. Não, para pregar. Então, a gente vai ver o que é o temático, o que é o textual, o que é o expositivo. Para a semana que vem, eu vou explicar hoje cada um deles. A gente vai ver na apostila, está muito didático a apostila. Para a semana que vem, eu vou pedir para os irmãos trazerem. Para a semana que vem, eu vou repetir na aula depois, mas para a semana que vem, prestem bastante atenção, porque para a semana que vem, nossa última aula, eu vou pedir para os irmãos trazerem escrito em folha separada, um sermão de cada. Tá? E agora foi moleza, né? é o TCC, Tá gravando, Rafa? Tá, só apareceu o pastor que você está gravando. Eu vou ver se é gravado. Mas estava assim desde o começo? Não, foi agora. Tá. Pelo menos a voz saiu. Se apareceu só o pastor, pelo menos a voz estava saindo. Ela sai, Tá? Então, ó, semana que vem, nós vamos ver hoje a estrutura de cada um desses sermões. Na apostila tem 3 exemplos do temático, 3 do textual e 3 do expositivo. Tá? Na semana que vem vocês vão me trazer uma folha separada, um exemplo do temático, vocês montaram um do textual e um do expositivo. Não sei ainda se vão precisar vir ali na frente explicar. É porque leva tempo, né? Leva tempo. Nós falamos, não tem tempo de vir um aluno aqui e explicar, pregar. Quando eu fiz o curso, eu falei, a gente tinha que pregar. Eu fiz aqui na igreja, fiz com o pastor, faz muito tempo. Até trouxe aqui uns exemplos de sermões da época. E a gente tinha que pregar na sala, né? Eliseu fez comigo, acho que o Zemir fez também. E a gente era numa salinha, onde hoje é a sala do pastor, não aquela antessala, a sala do pastor, do pastor mesmo, né? E a gente pregava lá dentro da sala, a gente pregava, a gente tinha um Mickey. Tinha um Mickey de pelúcia lá, pregava com o Mickey. Ele falava, tem que pregar até esse Mickey assim. Eu brincava com o Eliseu lá, eu tenho que pregar até esse Mickey assim, poder aceitar Jesus, aceitar. Tão bom. Vocês iam pregar nos Estados Unidos, o Mickey estava. Mas a gente pregava na sala, assim, nós pregava 10 minutos para cada um fazer os seus sermões.
Era legal, era gostoso. Mas, vamos fazer isso aqui. Tipos de sermões. E aí você, aqui dentro, você já consegue identificar. Olha só, hoje o pastor pregou um sermão temático. Hoje o pastor pregou um sermão textual. O pastor ele prega muito o sermão temático. Temático significa que o sermão tem um tema, tá? Porque o dispositivo também tem tema, não vincula esse nome com o sermão ter tema. Tema, todos os sermões têm que ter. A gente vai saber o que é o temático, o que significa o temático. Ó, tradicionalmente, encontramos em todas as obras homiléticas 3 tipos de sermões. Alguém lê para mim aí o sermão temático? O que é? Coisas, dimensões, argumentos. Resulta do tema independente do texto. Aqui era verdade? Não, ainda. O textual, alguém lê? Cujas divisões e argumentos são tirados diretamente do texto bíblico. E o expositivo? Cujas divisões largamente giram em torno da oposição, exposição exegética completa do texto. Dobradinha, Rebeca e Romário. Meu irmão, tá? Tamo junto, mano. Eles é Cláudio. Então eles têm diferenças entre eles. Sermão temático, ó. Sermão temático, vamos lá. Como a gente vai ter que passar por 3, né? Explicando os 3 sermões, vamos já entrar no assunto. Sermão temático é aquele que toda a comunicação está amarrada em um tema. Divide-se o tema e não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos. Por exemplo, está aqui, ó, João 16:33, nosso exemplo 1. Tema. Vamos supor que o tema desse sermão é que paz encontramos em Jesus. Olha só, que paz encontramos em Jesus, né? Pô, é um assunto vasto. Sim. É um assunto vasto, né? Aí eu já montei até a proposição de introdução, ó. Quando recebemos Jesus, olha só, quando recebemos Jesus, página 15, com ele recebemos paz. Isso aqui é a introdução do sermão. Então você está ali falando, ó, irmãos, quando nós recebemos com Jesus, com ele nós recebemos paz. Certo? Precisamos entender a dimensão dessa paz que recebemos. O que ela faz por nós e o que fazemos com ela. Essa é a introdução. Não precisa ser só essas 2 frases, irmão. Eu coloquei 2 frases aqui, mas você pode trabalhar mais, tá? Tá? Oração de transição. Lembra aquela oração de transição que eu falei? Aquela oração que te joga para, que faz uma conexão? Então, ó, precisamos entender a dimensão dessa paz que recebemos, o que ela faz por nós e o que fazemos com ela. A paz que só Jesus pode dar, veja bem, irmãos, quando você está lendo, falando do sermão, você não precisa ler para a igreja. Irmãos, oração de transição, não, é para você se guiar, tá? Não precisa ler também a introdução, não, é só para você organizar o seu pensamento só, tá? Então, oração de transição, para jogar da introdução para os argumentos é a paz que Jesus pode dar. Ponto 1. Eu acho que está funcionando. Vamos ver. Nosso técnico, Rafael, ITI. Ele manjou, pastor. Beleza. Tá tudo certinho, né? Quando cai na câmera, só tem que ligar já. Você teve que começar uma outra, né? Eu falei, né? Começamos o Tá. porque E apareceu os óculos das meninas. Ó, então vamos lá, o ponto 1. Aí vocês vão entender a diferença do temático. Tá? O ponto 1. A paz que só Jesus pode dar, 3 pontinhos. Ponto 1. Ilumina o nosso caminho. Você é louco, A paz que Jesus pode dar, ponto 1. Ilumina nosso caminho. Está lá em Lucas 1, 7 e 9. Aquela portinha do meio ali não fechar.
A sua transição é no ponto 1. No ponto 1 você já pode ir para o ponto 2. Tá, mas assim que o texto já explica mais ou menos ali, já vai com Você falará, desculpa. no sermão. Eu cito o ponto 1 e aí eu cito o texto. Cita o ponto 1, lê o texto, então você vai ler o primeiro ponto. Ilumina o nosso caminho. Vamos abrir em Lucas 1,79. Então, se você já tiver em Lucas 1,79, diz isso. Aí você explica por que ela ilumina o nosso caminho. O que quer dizer em Lucas 1,79? Quem achou? Para que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, em Lucas 1. Desculpa, lê de novo, irmão. Eu cortei. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, irmãos, a paz que Jesus pode dar ilumina o nosso caminho. Vamos ver Lucas 1, lá em Lucas 1,79, comprova isso que está falando. Ela ilumina o nosso caminho, conduz os nossos passos, alumia, né? Alumia. O pai falava alumia. A gente não fala isso hoje, né? Alumia. Ilumina. Mas aí você pode transcorrer esse texto, ter um exemplo prático. Exatamente. Na escuridão, se você liga lá uma candeia, uma vela, Uma tomada. exatamente. Então você pode dar exemplos do seu dia a dia. Você apertou o interruptor, tem a luz. Passou Então pegou. precisa ser dentro da Bíblia, tudo que gera luz. Você pode dar um exemplo atual. Sim. Contextualizar, né? Sim. Contextualizar. Ponto 2. Quem é o ponto 2 para mim? É o 14 e 27. Ele subiu. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la, dou como o mundo dar. Então aí você volta de novo, você fala, aí depois que você transcorreu sobre o ponto 1, você repete de novo a transição, viu, Sandrinho? Você pode repetir, depois que você transcorreu sobre o ponto 1, você repete de novo a transição. Você pode falar, ponto 2, irmãos, a paz que só Jesus pode dar, liberta a nossa mente de pensamentos perturbadores. Vou poder explicar. Aí você vai para o texto bíblico. Vai ligando um. Vai ligando. Nunca lê o texto depois que você explica. Às vezes, dentro do sermão, você pode perceber que o pastor ele fala e no final ele fala do texto bíblico. Eu aconselho você primeiro a ler o texto, depois você explica. Porque às vezes o pastor, como ele conhece bastante coisa, Bíblia na cabeça assim, eu já não tenho essa habilidade. Então ele está falando num sermão, ele cita um texto, não, ele não fala o endereço na Bíblia do texto, e aí ou ele argumenta algo e no final ele fala, vamos procurar na Bíblia, vamos ver aqui, irmão, vamos ver aqui. Bom, aí ele vai e lê, mas porque ele está ali no... Não é que aquilo está na montagem, isso é. O Espírito Santo trouxe naquele momento um argumento e ele vai procurar, mas eu aconselho sempre que você leia o texto e depois você explica, para não ficar uma ideia vaga. Tá? Então, batemos 2 pontos. Então, a primeira, a paz de Jesus que encontramos em Jesus, a paz que só Jesus pode dar, ilumina o nosso caminho. Você foi lá ler o texto e discorreu sobre ele. A paz que só Jesus pode dar, ponto 2, liberta a nossa mente de pensamentos perturbadores. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14, 27, irmãos. Aí os irmãos abrem a Bíblia. Detalhe. Pois é, detalhe, irmãos, muito cuidado, porque tem alguns pregadores que eles dão a oportunidade da igreja ler o texto. Né? Fica muito esperto, porque dependendo da concentração que você está e aonde você montou o seu sermão, às vezes aquele irmão ele vai ler a Bíblia numa outra versão. Você vai falar, não está querendo dizer o que às vezes acontece na versão. Não é que ela tem significado diferente, mas palavras são diferentes. Então, às vezes você tem que ficar muito cuidado, ou você antes, quando pegar o irmão de
Eu não mexi, desligou. Mas eu acho que ele vai desligar de novo. Eu tava apertando o vermelho. Tá? Se der pau, eu... Então, vocês perceberam? Quando for pedir o auxílio de alguém, saiba de quem você está pedindo auxílio. Tá? Ou combina antes. O melhor hoje, no modelo de igreja que a gente tem, e de culto, é você combinar com a pessoa da mídia. Que ela já coloca lá na versão que você está lendo, na versão que você está pregando. Tá? Vocês podem perceber que às vezes o pregador ele vai pregar, ele lê o texto aqui, a mídia quando joga lá tem a outra versão. Mas tem pregadores que falam para a mídia lá do púlpito, a gente já viu aqui. Irmãos, coloca aí na NVI o texto tal. Tá? Se quiser fazer assim. E a mídia, na hora que você precisar, você fala, Georgia ou Fernanda, por favor. Tem que dar um toque lá pro pastor que tá sem bateria. Certo, não? Andando sobre a terra. Ele pode fazer o radar aí tem um lado Aí você volta para o outro ponto. Aí você repete de novo, ó. A paz, aí você explicou o ponto 3. A paz que só Jesus pode dar, salva. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você explica. Esse ponto é muito fácil de explicar isso aqui. Você explica. Explicou. A gente fez bem rápido aqui, né? Seu sermão tá. Você pregou, você já pregou. Só que você pode estabelecer em cada um desses argumentos quanto tempo eu vou ficar? 5 minutos. Irmão, 5 minutos é lento, hein? Você já ouviu um áudio de WhatsApp? Você já ouviu um áudio de WhatsApp 5 minutos? Não. Eu não ouço. Você acha que não abriu? Eu não ouço. É difícil. Ou o cara vai trazer a solução para a sua vida e vai te acabar naquilo. 5 minutos. Mas você falando, isso é prática, tá? Geralmente nas primeiras pregações, quando a pessoa nunca prega, ela prega muito rápido. Verdade. A pessoa sobe, pregou, desceu. Ou ela vai ler, geralmente na primeira pregação a pessoa lê também, ela vai ler o que ela pregou, o que ela montou. Então,
Ela digita todos os pensamentos dela a respeito daquele texto. Você pode, embaixo de cada uma dessas frases, digitar pequenas frases que vão te dar o quê? Lembrança do que você tem que falar, direção, um norte. Você pode digitar pequenas frases, você pode colocar um exemplo que você falou do interruptor, exemplos atuais de aqui no ponto 2, ilumina o nosso caminho. Você pode colocar pequenos exemplos, você pode colocar até exemplos, se você achar dentro da Bíblia exemplos de pessoas que foram iluminadas, ou você pode citar Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você pode citar esses exemplos, né? Então, Ou então te deu uma paz, não uma paz muito dá. E você pode encaixar aqui na parte do medo. Tá? Então você pode trabalhar dentro disso 5 minutos cada um desses pontos. Se você for montar 5, 5, 5, mais 5 lá no começo, 25. Mais aqui conclusão e apelo, 30, 35 minutos, 40 minutos no máximo. Esse padrão de um sermão é mais ou menos uns 40 minutos. Tem uns que prega 3 horas, uns que prega 5 horas, uns 15, mas 40 minutos. Dependendo do pregador, você ouve 2 horas. Tranquilo, de fora, mas assim. E não cansa, Não é? Ele é assim. Aí no final, conclusão. Que conclusão que vocês fariam desse texto? Desse sermão? Que conclusão que vocês fariam desse sermão? Onde temos que buscar a paz? O como temos que aplicar a paz de Deus? Quando as situações envolvem a gente além dos nossos limites. Boa. Tem gente que busca a paz no lugar errado. Buscar paz no dinheiro. Qual tipo de paz está procurando? Você pode procurar, você pode perguntar isso para a igreja no final. Qual tipo de paz você está procurando? A paz verdadeira Ou a paz momentânea que traz paz, porque às vezes. Qual é a base da sua paz? No final você pode falar, irmãos, concluindo o sermão, aí você pode falar. Oração de transição em duas, você não precisa falar essas frases. Mas no final você pode falar, irmãos, concluindo o nosso sermão. A paz que encontramos em Jesus ilumina nosso caminho, liberta nossa mente de pensamentos perturbadores, retira o sentimento do medo e salva. Ó, você só recapitulou o que você falou. E aí vem as perguntas que você falou. Qual é a paz que você procura? Qual é a paz que você está procurando? O que a pastora falou? A base da sua paz. Qual é a base Qual é a da sua base paz? da sua paz? O que você está sentindo agora? Paz? Ou o contrário de paz? Um relaxamento. Ou medo? Isso aí você já Paz? está buscando o apelo, né? Você tá, paz ou terror? O que você está sentindo agora? Nossa, expande a mensagem. Sim. E aí você pode fazer o quê? O apelo. Gente, quem não precisa de paz? Todo mundo. Quem está sem problema aí? Primeira pergunta que você faz. Primeira pergunta. Ó, você já pode chamar a atenção da igreja, atenção no bom sentido, né? Mas atrair a atenção da igreja no final aí. Sim. Irmãos, quem aí está em paz? Quem aí não precisa de paz? Todo mundo precisa. Num nível ou de outro, todo mundo precisa de paz. Às vezes ele está passando lutas muito maiores que a minha, o Bejeco. Mas ele precisa da paz para aquilo ali. E eu preciso para mim, que está menor, mas eu preciso. Quais os conflitos que você tem enfrentado, que você tem deixado de lado a paz de Cristo sobre sua vida? Também. Que às vezes ela está sobre você, mas você deixa ela ali, pendura no cabidinho e vai. Depois você vem e veste ela. Depois você vem e veste ela de novo. E a paz está muito conectada, eu acho também a fé, né? Fé. Elas andam juntas, né? Se você não crê, você desespera. Vocês perceberam, seu irmão? Irmãos, aí você pode fazer, aí o sermão, irmãos, você pode fazer ele de diversas formas, tá? É igual eu falei, você tem que entender o contexto do culto, porque se você chamar na frente as pessoas que precisam de paz, num caso desse vai vir todo mundo. Quem ficar no banco, gente, bate palma, porque o cara tá vivendo uma vida. Extraordinário. Não entendeu a mensagem também. Aqui o que dá para você fazer é um sermão, é um apelo para as pessoas orarem onde elas estão mesmo. Sim. Irmãos, eu queria, nessa manhã, eu queria que você pensasse aonde você precisa de paz, aonde você
tem colocado a sua paz, aonde você tem colocado a sua paz, aonde você precisa de paz, eu queria que você começasse a pedir e aí para Deus te dar um entendimento da paz dele. A Bíblia fala que a paz é a paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? É uma paz que você não tem motivo para sentir aquela paz, mas você tem. Não tem nada, tudo é contra, André, tudo é contra. Está tudo contra, o carro quebrou, deu problema lá, os clientes sumiram, os dívidas aumentando, mas você sente paz. Então você chama a igreja no final para esse apelo e ora pela igreja. Porque às vezes tem gente ali no meio, irmãos, que está precisando de uma paz maior do que eu estou precisando. Tem gente que está sentindo, tem gente que está com cada luta, que quando você compara com a sua assim, a gente não tem que comparar, né? Porque cada um tem um nível, Deus não dá além do que você pode carregar. Mas quando você pode falar a paz, irmão, se pudesse Deus vir hoje com uma paz e falar, para quem que eu dou essa paz aqui? Para você ou para ele? Deus ajuda ele. Eu ainda aguento, mas você manda, meu irmão não aguenta mais. Então você trouxe a igreja com um contexto, orou, aí, o que a gente faz? Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, testificar algo no seu coração a respeito de alguém que está ali na nave do templo, com muita cautela, com muito amor, você pode orar no final do culto, sem disposição, né? Você pode orar no final do culto, você pode pedir para alguém, olha só, irmãos, você pode pedir para alguém da intercessão ir lá, irmã, dá para você ir lá, ora pela irmã Marisa, uma pessoa muito que as nossas intercessoras, ela já tem essa descrição, né? Elas podem ir lá muito bem, orar, né? Então, terminou o sermão, agradece a audiência, agradece os irmãos, não fala, desculpa se eu falei desculpa por alguma coisa, nunca fala isso. Amém. Passa a palavra para quem, o microfone para quem vem depois. Mas o melhor de tudo, pode falar. Não, aqui então, o texto base aqui é o João 16:33. O texto base é João 16:33 que te dá o tema. Dentro desse tema você vai achar textos que te dão argumentos e embasamentos para você explicar aquele tema. Você não vai ficar só em João 16:33, que foi o texto que você abriu, né? Você não vai ficar só dentro daquilo. Aquilo te abre um leque de informações para você responder dentro do que está ali. A gente nem leu João 16:33. O que está escrito, João? Tendo dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas nem comando eu venci o mundo. Está aí. Você começou a ler o texto, então dentro desse texto você tem um tema, ele fala ali, tenhas paz. Que paz nós encontramos em Jesus? E aí dentro daquilo, você vê que cada um dos pontos, ele tem um texto diferente. Pode ser até introduçãozinha aí, né? Ótimo. E cada um dos pontos tem um texto diferente. Ó, outro exemplo de temática, ó, João 11, do 32 ao 36. A gente tem que passar todos os exemplos hoje, tá? Vamos embora. João 11, Do 32 ao 36. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. O tema do sermão dessa noite é Jesus chorou. Pequeno, sucinto. Jesus chorou. Choro significa comoção, mas nem sempre expressa a verdade ou arrependimento. O choro de Jesus mostra a sua humanidade, mas também o amor do Filho de Deus pelos homens.
A seguir, veremos por que Jesus chorou. Olha aí, você já montou o papel. O seu já começou. Ponto 1, por que Jesus chorou? Por causa do homem. Você vê que a gente acabou, aqui você usa o próprio tema, né? Ele está chorando ali por quem? Amigo dele. Gente, não foi um choro espiritual, um choro de homem. A gente fica romantizando esse choro de Jesus, espiritualizando esse choro de Jesus. Ele chorou por um amigo. Mas ele sabia que ele ia ressuscitar, porque ele chorou. Mas chorou porque ele viu ele chorou a comoção da família e a dor e a finitude do homem. Bom, um amigo meu, cara, mesmo ele sendo, porque a gente não pode esquecer que ele era Deus, mas era homem. Então, tipo, um amigo meu, foi uma família sofrendo, cara. Entendeu? Então é a do homem ali. Ele sabia. Entender a dor, né? Entendeu a dor da perda. Mas também então, tem aquela passagem que diz, né, os pregadores já utilizaram, que a forma como Jesus chorou, eu também entendo com essa, como um homem, como um amigo, né? Mas mais o seguinte, poxa, eu sou Deus, eu vou ressuscitar. E a minha tristeza é que vocês não acreditam que eu vou ressuscitar. Também, né? Que é uma outra vertente que o pessoal traz, né? Porque eu estou comigo, sabe que eu sou e ainda assim, eu fiz. Conformado com a morte. Jesus tinha alguns, eu acredito que Jesus era igual a gente, irmão. Ele tinha alguns poucos aqui. Se você contar na mão lá, quantos amigos, você conta na mão quantos amigos você tem, né? Amigo. Tem 10 milhões de seguidores. Quantos são amigos, né? E quantos foram comprando? Seguir todo mundo segue, né? Então Jesus estava ali no choro de tristeza, né? Pô, meu parceiro, né, mano? Eu vinha comer na casa dele aqui direto, recebia a gente. Uma coisa interessante, como Jesus agia diante da pressão, né? Porque a Maria, né? A Marta estava cobrando. Foi. Se tivesse chegado aqui, tivesse morrido. Os outros julgando, mas por que demorou tanto para ele também, né? Então, vocês não veem uma resposta dele para nada. E a outra irmã fez a mesma pergunta, fez a mesma fala, né? Maria. E ele dá no meio da pressão também, a paz no meio da pressão, né? No meio da pressão. Jesus tinha controle das coisas. Autocontrole, que é Mas aí não perdi a linha. Então, Jesus chorou por causa do homem, ponto 1, aí você foi e discorreu. Jesus chorou por causa de uma cidade, Lucas 19, 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aí você vai do 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti, que não conheceste o tempo da tua visitação. Você pode dar um exemplo aí? Jesus chorou por uma cidade. Jesus chora por nossa cidade hoje, irmãos. Olha como estão as ruas, olha como está a violência, olha como está o tráfico de drogas, olha como está a corrupção, olha como está o poder público. Jesus, ele chora por nós. Olha o que está acontecendo no mundo. Ele chora. Os abusos das crianças. Abuso de crianças, criança desaparecida, abuso de criança desaparecida que a gente tem em São Paulo, no Brasil, né? De adultos que não se sabe onde está, né? Terceiro ponto, Jesus chorou por causa do mundo. Mateus 26, do 36 ao 38. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsemane e os mandou sentar e esperar, enquanto ia diante para orar. Levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: Minha alma está cheia de tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí você lê, alguém lê Lucas 22, 44. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então aí fala de Jesus no Getsemane. Chorou, lágrimas de sangue. Então Jesus está aqui chorando por causa do mundo, por causa do pecado.
Senhor, olha o peso disso aqui nas minhas costas. Né? É como se Deus virasse o rosto para ele ali, né? O pessoal retrata dessa forma. E ele sentindo toda a pressão, né? Mas não perde a classe, né, Jesus? Jesus sabia, ele sabia. Senhor, passe de mim esse cálice. É tipo assim, mas se não der, Senhor, ele tem que pagar à vista. Eu não posso parcelar no cartão aí. Mas não, se for à vista, Pix agora, eu vou fazer o Pix agora. Jesus não usava, né? Não, era o que ele estava falando aqui, Senhor, não tem como dar um jeito. Quando ele fala, se possível, passe de mim esse cálice, é isso, Senhor, não tem como dar um desconto, dividir no meu cartão. Não tem como esperar virar o cartão, divide em 12. Posso derramar um Jesus falou, mas se não der, aí ele fala, mas se não der, Jesus, eu faço o Pix agora. Vai à vista mesmo. Não tem jeito, eu fico duro, mas eu morro por esse povo. Então Jesus, ele chora. Ó, conclusão, que conclusão vocês fariam disso aqui? Para a igreja. Um choro que transforma. O choro de Jesus não é um choro de fingimento, né? Não é um choro de comoção apenas. Poder se dizer, né? Mas é um choro de humanidade e de amor. Incondicional. Porque, irmãos, na boa. Jesus decepcionado. Eu vejo mais como amor. Não é, irmãos, porque a nossa lágrima, ela tem que valer. Você não pode chorar por qualquer coisa. Mas aí vai muito da personalidade de cada um, né? Tem gente que chora por. Tem gente que chora por assistindo Chaves. Anime. Mas é um choro de emoção, né? Já tem gente que. Mas a nossa lágrima, ela tem que valer. A lágrima de Jesus valia a cada gota. Então você pode trazer isso para a igreja. Jesus chora por você, irmão. Quando você está passando por dificuldades, ele está do seu lado. Ele era, aqui ele demonstra a humanidade dele, mas ele também era Deus. Nossa! Porque através da expressão dele continua intercedendo por nós. Sim. Dá para você aqui, ó, escorrer na conclusão, assim, de forma brilhante, clara. Dá para você, se quiser, repetir os 3 pontos. Recapitulando, Jesus chorou por causa do homem, por causa de uma cidade, por causa do mundo. Olha os níveis: homem, cidade e mundo. Cara, a preocupação dele, isso é demais. O cara que estava lá desde o início, antes de haver mundo, ele já existia. Ele chora por nós. Então ele é tão grande, mas ele é acessível. Mas também ele pode ter chorado por tudo que o povo viu ele fazer, viu tantas coisas que viu. O povo ainda não era todo mundo que acreditava. Ah, mas Senhor, você não viu o curando cego? Você não viu a... Mas aí eu acho que é uma coisa mais de... Em algumas horas a Bíblia ele até responde. Quando ele fala homem de pouca fé. Mas ele não derrama lágrima por causa disso. Ele prefere, tipo, se indignar. Fala, vocês estão vendo, olha o que aconteceu. E aí você pode trazer um apelo relacionado a isso. Você tem chorado por quê, meu irmão? Você sabia que Jesus já chorou por você? Ó, não significa que você não pode falar para a igreja, não chore por nada. Não é isso. Mas pela sua salvação e pela sua alma, Jesus já fez isso por você. Você pode se emocionar, você pode chorar por uma perda. O luto é necessário quando você perde alguém, chora mesmo. Pode falar 2 semanas chorando se quiser. Sem problema. É necessário. Mas o preço daquela lágrima derramada para te salvar, Jesus já derramou. Jesus já derramou por você. E aí você termina ali em 40 minutos. Descansa. Aí o Calvário foi único, né? Então, não faça o seu Calvário. Não faça. Não queira crucificar Jesus novamente. Ó, o exemplo 3, irmãos. Vamos partilhar para o outro. Os irmãos entenderam o temático, como é que é? Você tem um tema, está baseado em um texto, em um versículo, ou num texto de 3, 4 versículos, aquele tema. Tá? E cada ponto, ele vai se relacionar ao tema, só que são textos diferentes. Ou no caso desse segundo aqui, teve até um dos textos que era o próprio tema. Tá? Esse é o temático. Ó,
O exemplo 3 eu não vou passar não, depois os irmãos verem. Repare que cada divisão apresenta uma característica do tema. Jesus chorou por causa do homem, por causa de uma cidade, por causa do mundo. Mas para cada ponto há um texto diferente. Ou seja, a base do sermão é o tema, que é abordado em diversos textos bíblicos. É necessário aplicar um texto bíblico em cada divisão do tema, para não atrair muito a atenção para o pregador, em detrimento da palavra de Deus. O que ele está falando aqui? Todo ponto que você for abordar, é importante, irmãos, todo ponto que você for abordar dentro de um tema, dentro do texto, tenha um texto bíblico, para você não chamar a atenção para a sua opinião. Pô, mas esse cara não está falando da Bíblia, né? Às vezes é até uma coisa que você... Às vezes você está dentro da Bíblia. Às vezes você está dentro da Bíblia, mas fala baseado na palavra. Então, cita os textos. A sua fala se comprova como texto bíblico. Exato. Às vezes você não vai citar o texto literalmente da Bíblia, mas você vai falar, irmãos, porque lá em João 11, do 32 ao 36, os irmãos abram depois, dependendo do momento que você está ali no culto, você vai ver que, aí você cita a história de Lázaro, vocês vão ver que Jesus chorou por causa do homem. Tá? Então não faça nada sem se basear num texto bíblico. Afinal de contas, sim, afinal de contas, como a gente falou lá no começo, você está pregando a Bíblia. Então deve-se evitar divagações e generalizações vazias e inexpressivas. Então às vezes entra num momento ali, então quando você traz para a Bíblia, quando você traz a explicação e tem um texto bíblico junto, você não viaja muito nas ideias. Porque a igreja ela é esperta, atenta. Você vai dizer, esse cara está viajando. Lembra da história lá do Galo cantou 3 vezes? Não, o Galo cantou uma vez só, irmão. Nada de 3 vezes. Que galo era esse? É necessário, o sermão temático exige do pregador mais cultura geral e teológica, criatividade, estilo apurado. Lembra que a irmã falou? Eu posso usar exemplos da luz? Posso usar exemplos atuais? Pode. Do interruptor. Pastor usou outro dia, numa pregação sobre esse tema, ele falou que você vai caminhar na casa com a luz apagada. Você mete o dedo na quina da cama. Né? Então você pode usar esses exemplos. Quem nunca, né? Estilo apurado, contudo o sermão temático conserva melhor a unidade. Por que ele conserva melhor a unidade? Você tem um tema e você está ligando tudo dentro daquele tema. Você vai ver que dentro da Bíblia, o sermão temático ele não vai trazer para você contradição. Você fala uma coisa no começo, você imagina a vergonha do pregador. No começo ele fala um negócio, no final ele nega. Aí você já fica, mas não está casando essas ideias. Né? Como retirar ideias e argumentos do tema? Escolher o tema, criar frases, retirar de textos bíblicos ou de outras fontes, analisar o tema, repetir e refletir várias vezes, perguntar-se o que deve falar sobre o tema, extrair a principal palavra ou frase do tema, ela pode se repetir nos argumentos, separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Teve um dos exemplos que foram 4 argumentos, o outro foram 3 argumentos. Ontem eu fui na formatura do Léo, e aí, aquele monte de gente fala, né, formatura e tal. E um dos escolhidos, um dos diretores do seminário, ele citou 2 pontos num sermão que ele fez assim, rapidinho. Eu achei engraçado que quando ele começou a falar, ele falou, irmãos, eu tenho 750 palavras para falar hoje. Nossa. Tem muita coisa para falar, mas me limitaram a 750 palavras. Mas foi uma bela de uma pregação, cara. O cara pregou sobre Elias. Muito bom. Pesquisar passagens bíblicas que se refiram aos argumentos. As divisões são as explicações ou respostas do tema. Isso aqui são dicas que vocês podem ler depois, tá? Sermão textual. Sermão textual é aquele em que toda a argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópicos. No sermão textual, as ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. Pode ser um texto de 4 versículos, um texto de 3 versículos, né? Pastor José prega bastante textual também. Será dividido em tópicos. No sermão textual, as ideias são retiradas, tá? De um texto escolhido pelo pregador, como já estudamos anteriormente. As divisões do sermão podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto.
ou se utilizar de uma análise mais acurada, baseando-se em perguntas como onde, que, quem, porquê, que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases do texto. E ainda pode se dividir por inferência, conclusão ou indução. As orações textuais são reduzidas a expressões sintéticas que encerram o conteúdo. Vamos para a parte prática, tudo meio complicado, mas vamos para a parte prática. Exemplo 1. Alguém abre para mim Salmo 40. Esperei com paciência. Pode ler. Pode repetir. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco sinuoso, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha aí, esse é o texto do nosso sermão. Tema do nosso sermão: nem antes, nem depois, no tempo de Deus. Esse exemplo de pregação, quem faz bem aqui é o nosso pastor. Ele gosta de ler bastante. Esperança, proposição e introdução. Esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. O mundo é imediatista. Vamos abordar os benefícios de quem espera pelo Senhor. Oração de transição. O que acontece quando você espera no Senhor? Aí entra ponto 1. Quando você espera pelo Senhor, Ele te retira da condição atual. O que está escrito aí no tema? Esperei com paciência no Senhor. Ele te retira da condição atual. Aí o ponto 1. Vocês repararam que embaixo do ponto 1 tem um. Olha uma pergunta que você faz para a igreja na sua explicação. Qual é o seu lado terrível? São as perguntas, né? Sim. Qual é o seu lado terrível? Porque no 2 diz, aí você pregando, você fala, qual é o seu lado terrível? Porque no versículo 2, irmãos, diz, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro na lama. Qual é o lado terrível que você está? Você está em algum lado terrível? Você consegue reconhecer que você está num lado terrível? Você está atolado? Necessariamente esse lado terrível pode ser dívidas, pode ser briga com os filhos, abandono, pode ser enfermidade. Qual o lado? Nossa, no começo você já prende a atenção das pessoas, porque elas vão estar pensando naquilo. Já está no lado. Vocês já repararam que isso aqui você pode usar para o final já, para o apelo? Você já pode usar no final para o apelo essa pergunta? Ponto 2. Ele te coloca em segurança na rocha, aí você vai para a Bíblia. Aí você pode ir. E você está vendo a diferença desse sermão para o primeiro? Você pode ir direto, aqui você não está mudando de texto, você está pregando sobre o texto que você leu sem outras referências. Não significa, irmãos, que você não possa usar. Por exemplo, pessoa que foi tirada de um lado de um buraco terrível. José do Egito. Um buraco de morte até para ele e para os irmãos. E olha o plano de Deus redentivo. No que aquilo se transformou? Lá na frente ele salvou o povo de Israel. Do poço para governar. Ei, pastor, tem muitos exemplos, né? Você pode usar, você pode se referir, não tem problema, tá? Mas você vai estar sempre pregando e discorrendo sobre aquele texto que você leu. Aí o segundo, ele te coloca em segurança na rocha. Tá aqui, ó. Ele me tirou de um poço e me pôs, versículo 2, igreja, e pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou sobre um lugar seguro. Aí tem uma subdivisão do ponto 2. Te dá, quando ele te coloca numa rocha, ele te dá a visão para solucionar o problema. Então esse ponto dele está nesse lado da Bíblia no texto do Salmo já. Sim. Tem um versículo na Bíblia que fala que ele coloca, o salmista pede para Deus colocar ele numa rocha maior do que ele. Verdade. Mas uma rocha mais alta que eu. Uma rocha, ela vai ser menor do que aquilo que você está enfrentando. Você vai na praia, não tem as rochas? Ela está abaixo da água? Ela está onde? Em cima. E quando você está acima, você consegue
visualizar melhor a situação. Então Deus, ele te tira, ó, a gente já está usando aqui, ele te coloca em segurança na rocha e te dá visão para solucionar o problema. Esse pedido leva-me para uma rocha mais alta que eu. Essa transposição já tirou ele daquele lugar do charco, né? Charco. Então já mudou a posição. E aí você fala, igreja, tem momentos na nossa vida, tem momentos não, sempre, que a rocha ela tem que ser maior do que você. Porque se ela for do mesmo tamanho que você, se você continuar na mesma altura, não vai adiantar. E esse leva-me para a rocha mais alta que eu, que Cristo é a rocha, né? Cristo é a rocha, é Ele. Então aqui está se referindo já a Jesus, o Salmo 40. É um tipo de Jesus. A gente fala de tipos. Quando a gente relaciona o Novo e o Velho Testamento, a gente fala de tipos. Salmo 40 é tipo. Ponto 3, ó. Ponto 3. Ponto 3. Ele requer a sua. Ó, o que acontece quando você espera no Senhor? Ele requer a sua adoração, um novo cântico. Igreja, vamos ler. Aí você leva a igreja a ler de novo. Você lê, na verdade, o versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Adorar em espírito e em verdade. Como adorar dessa forma? Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então você já explicou aqui para a igreja, dentro do seu sermão, que ele te tira da condição atual, que é o lago terrível, ele te coloca em segurança numa rocha que é mais alta que você, de lá você tem toda a visão, e isso gera dentro de você o quê? Isso gera dentro de você um novo cântico, cara. Você está em cima da rocha, vendo a solução para o seu problema, e aquilo gera dentro de você um novo cântico. Diz que ele coloca em você um novo cântico, na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Então não é simplesmente um resgate de uma situação atual e Deus tira você e deixa você lá. Sabe quando você vai ajudar mendigo na rua? Você dá a comida, mas ele vai ficar ali, né? Você dá água, mas ele vai ficar ali. Você vai voltar amanhã e vai estar lá. Você não está mudando a vida dele em nada. Vou falar a verdade? Você não está mudando a vida dele. Aqui fala que Jesus ele não faz isso com você. Ele tira. Ele não tira só você e deixa você lá. Ele tira você, tira você do poço terrível, coloca você numa rocha, te dá a visão e coloca um novo cântico na sua boca. Aí já entrou o anel, a capa, a tal. Já foi tudo, né, pastor? Já tomou banho, já está lá limpinho. E aí o ponto 4 do sermão, ele faz testemunha, ele te faz testemunhas, muitos o verão, que está nesse versículo 3. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Significa o quê? Aquilo que Deus fez por você. Muitos vão ver e testemunhar. E você pode até perguntar para a igreja na hora: alguém tem aqui um testemunho para contar sobre toda essa transformação? Não, ninguém precisa se manifestar, tá? Você não quer se manifestar. Não, mas aí você já responde rápido, você já. Já responde antes de perguntar. Você já fala, gente, não precisa responder mais. Não, aí já entra naquela. Pesquise e responde. Levanta mais a mão. Amém, 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 aí. amém. Olha Aí quantas você pode no caminho pessoas. encontrar alguém e falar, eu tenho. Amém. Faz igual. Não precisa responder, mas. Só não pode pecar porque ela não usa sabor de mel, né? Ó, aí o ponto, ele faz uma subdivisão. Ser-me-eis testemunhas. O que é ser testemunha? O que é ser testemunha? É você contar o que você viu, né? Você vê, conhecer. Você falar o que você viu. Tem gente aí que assina contrato como testemunha, mas porque pedir, ele não viu nada, nem leu. Assim aí, já com Deus não é assim, não. É contar o que você viu, a situação que você estava, irmão. A situação que você. A pastora falou a semana passada, né? A situação que ela mentia muito. Meu Deus. Olha como Deus tirou. Do lado da Ninguém, olha, todos nós aqui temos uma história para contar. O Zé tem uma história fabulosa. Bejeco, Pastor Mário, Rafael, Marisa, Irmã Selma, eu. Histórias não se comparam, cada um tem a sua. O mais importante é entender o contexto, de onde Deus te tirou, aonde Ele te colocou, a visão que Ele te deu, o novo cântico que Ele colocou na sua boca, trocou suas vestes, e as pessoas, você ainda vai ser uma testemunha dele, porque as pessoas vão ver essa transformação. Agora eu te faço a pergunta: que conclusão você daria para esse sermão?
Você agarra em Jesus que ele vai mudar a sua vida se você segue Não, o próprio texto, né? Que vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Sabe? São ideias, tá vendo? Ou pode contar essa historinha que eu contei agora, todo o fluxo. Jesus te tirou do lugar, do lado terrível, te colocou numa rocha maior do que você, rocha firme, que estava no lodo, agora está em E o chapiloso para a rocha firme. rocha firme. Você pode citar dentro desse aqui até Pedro, que ele fala você não era povo, agora você é povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Você pode usar o exemplo do terreno. Outro dia eu usei numa pregação do terreno. Já viu o terreno quando ele está cercadinho? O terreno vazio, baldio, que fala, né? Quando está cercadinho, ó. As pessoas colocam lá, propriedade de fulano de tal, não jogue lixo. Foi isso aí que Deus colocou em você. Não jogue lixo. Bem baldio. Não amaldiçoa que Deus abençoa. Fecha. Deus ele faz isso. Ele fecha. Capinou, limpou, desentulhou, cercou, está cheio assim. Você estava cheio de pedra. Ele foi tirando, te cercou. As pessoas passavam e falavam: isso aqui não é um terreno, isso aqui é um pântano. Você não era nem povo, agora você é propriedade exclusiva dele. Então ele vai lá e coloca uma plaquinha: propriedade exclusiva de Jesus, não jogue lixo. Era uma selva, agora um jardim. E o apelo? Que apelo vocês fariam para esse irmão? Qual hora da sua vida precisa esperar no tempo de Deus? Boa. Qual buraco você está atolado e precisa que Deus te tire de lá? Também. Hoje é o dia do resgate. Hoje é o dia do resgate. Qual profundidade você se encontra? Qual a profundidade? Você consegue ter essa dimensão da profundidade? Porque às vezes a gente está atolado, mas acha que não está. Qual é o cântico que você precisa? Nossa, isso é muito forte que você falou. Agora você está atolado, não está, porque isso aí é orgulho, né? Está precisando de ajuda, tá? Mas eu não estou bem. Mas eu estou ótimo. Estou bem. Estou bem, estou tranquilo. Estou morto, mas posso ver. Morri, mas consigo sobreviver. O que é muito usado assim para a pessoa quando ela não quer, ela sabe que ela precisa, mas ela não quer. Ah, eu tenho a minha religião. Ela fala: ah, eu já tenho a minha religião. Então, tem várias coisas. Depois vem sempre um não praticante. Ó, então vocês entenderam? Cristão não pode ser. Vocês entenderam qual que é a estrutura do textual? Tá? Eu vou pegar outro exemplo aqui, irmãos. Só uma pergunta aqui, né? Na conclusão aqui, a gente pode citar um texto, uma passagem de quem estava numa condição ruim. Pode, claro. Ou uma comparação. É como foi ela falando de José, né? José estava no buraco. Pode citar? José, Ó, texto 2. Texto 2. Vamos rapidinho que Miqueias 6:8. Quem acha Miqueias 6:8? Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus Altíssimo? Será que devo apresentar um bezerro de um ano como oferta queimada? Eu não quero. Isso é diferente. O meu também está diferente. Pode ler. Ah, não, desculpa, ele 6:6. Não, leu muito. Ah, ele já disse o que deseja e isso se resume em um honesto justo, saber amar a fidelidade e ser humilde diante do seu Deus. Isso, segura esse texto. Tema do sermão: Deus não salvou a Deus. Salvação implica mudança. Se formos salvos, naturalmente devemos viver de outra forma. E Deus tem uma expectativa em relação ao crente. Oração de transição. O que Deus espera do crente? Olha só. Você vai ver. E quando é o culto evangelístico, né? O que Dá para usar. Não, no evangelístico não, né? No caso, é mais para. Ó, o que Deus espera do crente? Ponto 1, que ele pratique a justiça, que é o que está no texto. Primeira divisão, mostrando aos outros a justiça de Deus. Deus é justo, te justificou. Você faltou na escola, você faltou no trabalho. Você faltou no trabalho, você não tinha um atestado. Deus foi lá. Pode pagar esse dia para ele porque eu justifico ele. Você estava em pecado, não tinha como se justificar com o diabo. Deus falou, Deus fez lá o papelzinho, tá pago, assinou, diabo, leva lá e mostra para ele que você está pago.
Isso é justificar. Né? Não vou me abusar mais. Não. E detalhe, irmãos, aqui nessas divisões está 1.1, né? Se você quiser achar uma outra divisão, 1.2, 1.3, tá? Eu coloquei só uma para... o que Deus espera do crente? Ponto 2, que ele ame a beneficência, usando a beneficência para o reino. O que é beneficência, irmãos? Não é a portuguesa, não. Fazer o bem. Fazer o bem. Então Deus ele espera que você faça o bem pelo reino. Ponto 3. O que Deus, você pode ir repetindo, tá? Ponto 3. Outra coisa que Deus espera do crente: que ande humildemente com o seu Deus. Aonde os caminhos da humildade podem te levar? Outra pergunta. Esse sermão aqui tem umas 3 perguntas. Onde o caminho da humildade pode te levar? O que é ser humilde? Ser humilde, irmãos, é você ser coitado. Ser humilde é você entender, como a Bíblia diz, tratar o irmão em honra superior a você. A Bíblia fala isso. Né? Tratar o irmão em honra superior a você. Então não é você ser coitado. Aonde a tua humildade já te levou? Fulano é humilde, o cara todo mal vestido, né? Roupinha assim. Humildade não. Humildade pode conter isso, mas isso não significa humildade. E o humilde, às vezes, nem sabe que ele é humilde. E não precisa ficar falando também. Tem isso. Você pode pegar pessoas em situação de arrogante. Sim. Aonde a humildade pode te levar? Então, ande humildemente com o seu Deus. Eu estava lendo outro dia um documentário sobre Muhammad Ali, boxeador norte-americano convertido ao islamismo, que deixou de ir para a guerra, porque ele falava: eu não vou para a guerra matar meus irmãos, não posso. Foi preso e tal. A história dele é fantástica, né? E uma das coisas que ele fala o homem, quando ele é grande, é difícil ele ser humilde. Ele era o maior boxeador da história. O homem, quando é grande, dificilmente ele é humilde. E a gente vê o nosso Jesus com tanta humildade. Ele não está falando dele, tá? Mohamed Ali não está citando que ele não era humilde. Mas ele passou por aquele processo. É um exemplo, né? Independente da religião que ele seguia. E a humildade, onde que ela está te levando? Você vai trazendo a igreja para aqui. Você pode, assim, escorrer bastante, explicar o que é humildade, isso que eu falei aqui, né? Fazer as pessoas pensarem no que é humildade. Conclusão: você vai e repete de novo. O que Deus espera do crente, irmãos? Que ele pratique a justiça, que ele ame a beneficência, que ele ande humildemente com o seu Deus. Você tem andado de acordo com aquilo que Deus espera de você? Miqueias 6:8. A gente sempre tem que escrever Miqueias. Aí você fala para a igreja, a gente tem que escrever. Pode dar essa dica: Miqueias 6:8 bem grande, e colar em várias partes da nossa casa. Em várias, na televisão, na geladeira, na cama, no banheiro, para lembrar o que Deus espera de nós. Deus tem uma expectativa. Você acha, aí você faz outra pergunta, não é peso não, você está jogando para a igreja. Você acha, irmãos, que nós estamos suprindo as expectativas de Deus em relação a nós? Olha só, você se coloca no meio. Sim, sempre. Aí você pode até reforçar: eu não estou, irmãos. Porque nós não estamos, irmãos. Nós somos falhos, né? É que Deus tem muita misericórdia com a gente. E falta até humildade quando a gente fala: eu estou cumprindo a minha expectativa com Deus. Falta até a humildade que a gente fala no final, né? A gente está em falha sempre, mas Ele é tão gracioso que Ele revela o seu amor por nós, morrendo quando a gente nem ainda era pecador. Imagina se Ele esperasse a gente tomar banho, cortar cabelo, passar desodorante, uma roupinha nova para depois morrer. Não ia morrer nunca. Isso não ia acontecer, né? Então você já trouxe a igreja ali e faz o apelo. O apelo aqui pode ser um apelo para nós andarmos com Deus e sermos aquilo que Ele espera de nós. Tá? Observar a diferença entre o temático e o textual. Você viu que no textual eu não saí daquele tema? Sim. Eu expliquei as partes do texto em cada um dos pontos. Não quer dizer que vocês não possam usar versículos aqui nas explicações, tá? Ó, vamos lá. Aí, ó. A gente acaba. Repare que cada tópico
apresenta um termo ou uma passagem do texto, de tal forma que o texto pode ser bem explorado pelo preleitor. Deve-se evitar divagações e generalizações, que foi o que nós falamos da outra vez, você ficar viajando muito na ideia, dando exemplo que não cabe dentro do texto, e vai aquela coisa toda, né? O sermão textual exige do pregador conhecimento do texto, contexto e cultura bíblica. Eu estou na 19. É que eu pulei o último exemplo, tá? Leia o texto todo, para você tirar essas ideias, leia o texto todo, procure a ideia principal, é a mesma coisa do outro. Procure os principais verbos, seus complementos, verbo é ação, procure os sentidos expressos nas representações simbólicas, metáforas e figuras. Organize as frases dentro de uma ideia principal, leia o texto todo. Então, quando você vai pegar um texto desse, irmãos, é importante, Miqueias 6:8, né? Isso. É importante você ler o capítulo inteiro, saber Miqueias, por que ele está lendo aquilo, para quem que ele está lendo aquilo, quando, todas as pregações, quem era o rei naquela época, porque tinha um rei na época ali, né? Quem era o rei na época, então é bom a gente ler, saber. O terceiro, irmãos, é um sermão pouco utilizado na nossa igreja, que é o sermão expositivo, tá? É aquele que explora os argumentos principais da exegese hermenêutica e faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual. Ele tem que aplicar tudo aquilo que ele está lendo dentro daquele contexto e fazer uma aplicação para dentro da igreja, que é um texto longo. Geralmente, esse texto, você vai ver, igual falei semana passada, você vai ver quem pregando esse texto? Fernandes Dias Lopes, porque o sermão dos adventistas é mais ou menos quase todos expositivos. E você quer que Deus faz isso? Vai fazer. É um sermão que não se usa muito. Olha só, na pregação expositiva, todo sermão do início ao fim tende a expor a ideia contida no texto. Ou seja, todas as divisões, subdivisões, ilustrações e até citações de outras passagens bíblicas devem reforçar a ideia. Uma pregação expositiva foca em uma única ideia, que é extraída do texto, como consequência de um trabalho bem feito de interpretação. Planejamento, pode abordar um grande texto, uma passagem curta, interpretação mais fiel, análise profunda do texto, unidade, ideias subsidiárias, devem ser agrupadas com base numa ideia principal. Aí ele te dá algumas vantagens, que eles produzem pregadores e ouvintes formados na Bíblia, produzem uma mensagem mais bíblica possível, eles são mais amplos em seus pontos de vista, pois oferecem maiores oportunidades para ele fazer aplicações práticas. Por ser mais amplo, vai ser um sermão mais longo. Desvantagens do sermão: pode acabar sendo monótono para o auditório. O pregador pode ficar preguiçoso, correndo o risco de levar versículo após versículo de um texto particular, correndo o risco de ler versículo após versículo de um texto particular, intercalando alguns comentários, ao invés de proclamar com autoridade a verdade contida dentro daquela mensagem. Então, o sermão, o cara vai ler, ele vai explicando, lê, explica, lê, explica, lê, explica. Então, ele pode se tornar. Então, ele pegou aqui, por exemplo, o exemplo 1, Tessalonicenses 4, 1 ao 18. É um texto de 18 versículos. O andar do crente. Salvação implica em mudança, e essa mudança reflete em nossa forma de viver. Sejamos instrumentos para que outros sejam salvos. Há formas que devemos andar. Andar em santidade, do versículo 1 ao 8, para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Pode ver que é um sermão maior. Andar em amor, versículos 9 e 10. O amor fraternal não conhece fronteiras, o amor fraternal deve incluir todos. Andar em honestidade, do 11 ao 12. Nós precisamos dar um testemunho honesto em nossos trabalhos, precisamos dar um testemunho honesto para ganhar os perdidos. Andar em esperança, versículos 13 ao 18. Nós temos a verdade de Deus, haverá uma ressurreição, haverá um arrebatamento. Tudo isso, você vê que ele não está usando outros textos, mas ele disseca aí versículo por versículo. Vai esmiuçando cada um, só que aqui ele já está usando outros elementos do estudo bíblico, a exegese, a hermenêutica, ele já vai explicar por que aquele cara falou aquilo naquela hora, por que eles estavam, há quanto tempo eles estavam esperando Jesus voltar, que aplicação que efeito teve naquela época e que efeito que aquilo vai ter hoje para nós, a aplicação para nós. Nesse caso precisa ter um conhecimento histórico da o cara vai pesquisar a história
olha, o cara vai olhar, porque é como se fosse esse sermão, eu entendo que ele é como se fosse um estudo. Ele parece um estudo, tá? Eu não lembro assim de pastores que vieram na igreja e fizeram esse sermão expositivo. É como se fosse um estudo mesmo. Tá? Tanto é que quando leva mais tempo. Leva mais tempo. Tanto é que quando o pastor, eu já assisti pregações do pastor Augusto Nicodemos, ele é como se fosse um estudo mesmo. Ele fala, hoje o nosso estudo ou o nosso sermão, né? E fica ali um tempão falando. Você tem podcasts, você pode entrar no canal dele. Ele tem podcast lá. Você pode ver que ele traz sim. Aí o outro. Vamos terminar. Aí o outro que eu trouxe, ó, Marcos 10, 46 a 52. Vocês percebem que são textos maiores? As 4 visões de Bartimeu, o tema. Assim como Bartimeu éramos cegos, assim como Bartimeu passamos a enxergar. Vamos aguçar hoje a nossa visão. Você já traz a igreja, já chama todo mundo de cego. Inclusive você, né? O que Bartimeu viu pela fé e o que precisamos ver? Aí ele dá o primeiro exemplo. Bartimeu viu uma esperança. Qual esperança podemos ter? Mas esse parece já mais power, esse texto. Ele já é mais... É dinâmico. Bartimeu viu uma oportunidade. Você tem aproveitado todas as oportunidades? Bartimeu viu uma libertação, no versículo 50. Libertação do pecado e libertação de nós mesmos. Bartimeu viu um caminho. Do que você precisa ser liberto? Qual caminho precisamos seguir? Somos proclamadores desse caminho. E nessa questão da oportunidade, dá para você jogar a mulher no fluxo antes Sim. também, né? Boa. Aqui também enxergou uma oportunidade. Exato. Então aqui é o sermão em que. Esse é um pouquinho mais curto, mas o primeiro, vocês viram como é um? 18 e aí ele tem que ler e explicar cada um por que ele pode se tornar monótono. Por ser 18 versículos, ele vai ter que explicar um por um. Ele tem que tomar cuidado para não pular nenhum, ou para não esquecer nenhum, ou para ficar focando só em um, senão a igreja esquece o restante e fica só naquele, e daqui a pouco você está bocejando, deu 2 horas ali, você vai muito da dinâmica do pregador, tem pregador que consegue imprimir uma dinâmica em que você consegue prestar muita atenção e ficar, e não perder o foco, né? Mesmo que passe aquela criança na frente na hora ali, mas você, pai e mãe, vem cuidar dessa criança aqui, que está atrapalhando. O pastor Raí que usa Alguém muito pode tirar esse sermão. Qual pastor? Raí. Porque várias vezes ele fala, eu não consegui terminar o sermão hoje, a gente terminou a semana. Entendeu? Eu nunca tinha pregado com o pessoal da Batista tradicional, né? Eu me convidaram para pregar no culto da Desperta Débora, terça-feira, 9 horas da manhã. Tudo bem. Então cheguei lá e falei, senhorita, tudo bem, irmã. Aí, Deus me ajuda pelo meu tom de voz, né? Porque eu percebi que elas estavam mais para vamos escolher sobre Débora, mais para um bate-papo na palavra, do que eu, né? Eu falei, né? Você se segura, aqui você se segura, né? Se segura. Aí olha, foi muito legal, porque eu pedi a Deus me ajudar e desenvolvi em mim mesmo um mecanismo que a voz baixou o volume. Então sempre o microfone sendo na frente, vocês estão me ouvindo, tudo bem? Ok, então vamos lá. O tema era oração, Desperta Débora, oração. Então, sei lá, escolhi rapidamente de Juízes 4, falei que ele falava de mais uma mulher de Ana, eu escolhi no tipo de oração. Então, juízes, Débora é juíza, eu falei sobre a postura de ser juíza, mas de respeitar a postura do homem, do marido, e ela direcionou a guerra e ganhou lá com Baraque, mas no mover dela como juíza, como profetisa. Aí fui para a Ana já uma intercessão mais intensiva, né, chorando, que o profeta achou que ela estava bêbada, e fui para Esther, que teve desse dando exemplos da palavra. Mas assim, tipo, nunca descobri tão rápido, porque eu falei das 3, eu estava lá para a carinha delas e elas assim na minha cara, assim. Não, todas elas assim, tipo, mas de atenção. Escorregar, e assim, mas de atenção. Então esse cuidado, porque assim, não é que se prega em casa e prega mais à vontade, é que você pode escorrer, né? Aí a irmã que me convidou falou, irmãos, a pastora aqui é a nossa professora aqui de música e tal, e ela é da Igreja Batista, neopentecostal, pastora? Já deu o toque, falei, isso mesmo, né? Mas, independente, eu percebi o quê? Você pode estar em todos os ambientes e se adequar, e ter uma palavra tremenda, não precisa fazer tudo na trovoada, Deus fala na brisa também. Então ter esse cuidado, porque Paulo, a Bíblia fala, né? Ele tinha uma dinâmica. Tinha, lugar de rapar a cabeça, eu vou rapar a cabeça, tá tudo bem. E foi uma experiência para mim.
Porque tinha um texto, não, tinha um tema. Tinha um tema. Ele não podia sair dele. Então eu fiquei... E um tema vasto, né? Não, eu sem saber que eu estava sendo analisada, e depois a moça, a secretária da Igreja Batista, me mandou todo o contexto. Pastor, pregou aqui, tal. Obrigado, pastor. Foi diferente para mim. Porque tem certeza. Passei no período das Batistas. É que na nossa igreja, quando você prega, você mais ou menos sabe a reação das pessoas. Você conhece as pessoas, né? Você conhece as pessoas. Mas onde um dos professores, um dos mestres lá a formatura foi ali na Batista de São Paulo, na Praça Princesa Isabel. Sabia que aquela igreja, acho que é a igreja batista mais antiga. A primeira igreja batista de São Paulo. Eu ia me casar lá. Ela é centenária. Se eu não me engano, quem casou lá foi o Jean, se eu não me engano. Sabe o Jean? Foi. O Jean, que eu fui no casamento, foi no feriado, eu saí da casa do meu sogro. E aí a primeira coisa que o cara falou, o cara levantou para falar, você percebia que o cara, quando ele começou a falar, que ele era muito inteligente, um cara novo. Primeira coisa que ele falou, que ele virou dos formandos, uns 20 formandos assim de teologia, né? Ele falou, vocês escolheram a pessoa errada para fazer o sermão hoje. Eita. Porque eu vou desejar. Estou terminando já. Eu vou desejar para vocês que vocês sejam fracassados. Assim. Oxe. E todo mundo. Mas tem sentido. Eu vou desejar que vocês tenham fracassos após fracassos. Tem sentido. Um homem que está se formando aqui, a mulher, se está desejando sucesso, eu estou desejando o contrário. Fracasso. Cara, aí o cara começou. Porque ele fez um negócio inverso. Quando você está fraco, no fracasso, você busca Deus. Não é o seu mérito, é o mérito de Deus. Então vocês chamaram, o cara que estava do meu lado comigo falou, Daniel, ele está jogando bola de água fria. Eu falei, não, ele está jogando uma psicologia reversa. Os caras saíram de lá doidos. Educação positiva. Os caras saíram doidos de lá. Eu falei, mas é verdade. É verdade. Então, você vê que tem formas que você aborda, só que se ele falasse só aquilo do fracasso, todo mundo ia falar, esse cara, ele escolheu o cara errado, mas ele foi explicando. Ele foi explicando. Porque quando você fracassa, você busca Deus. Quando você fracassa, você depende dele. Quando você está no seu sucesso, você tem uma igreja de 100 membros, está fazendo um sucesso, Deus, eu quero ir para uma de 1000. Estou fazendo sucesso, estou arrebentando, minha palavra é boa, a oferta é ótima, vou atrás de empresários para investir nessa igreja. Falou, cuidado quando você tem sucesso. O insucesso te aproxima. O fracasso te deixa perto de Deus, faz você buscar, faz você jejuar. Quando eu sou fraca. Contexto, né, que você falou. Para quem estava lá, a Igreja Batista, quem estava lá, um monte de gente convidada, os caras, por que esse cara está jogando bola de água fria? É fazer você pensar, né? É igual Davi, né? Foi falado para ele, perguntou para ele, o que você faria se... Mal sabia que era ele. Aí ele foi de surpresa, né? Sim. Então faz você pensar, a pregação, o sermão, ele faz a gente pensar. É verdade, e é sempre com a gente, né? Sempre com a gente. Sempre Porque se inclua. Cuidado com a arrogância, porque às vezes é uma atitude arrogante, às vezes, né? Irmãos, vocês, que você está dando uma aula aqui com a gente, né? Vocês, se já se isenta. Somos nós. E quando você está preparando o sermão, Deus está falando com você já. Deus está falando com você. Então pode ser que naquele momento você não perceba, quando você está pregando, pode ser que no momento você não perceba que Deus está falando com você, porque Ele já falou com você antes. É verdade. Você já tomou umas lapadas. Ó, entenderam? Tomou lapada no preparação sempre. Aprenderam? A divisão. Semana que vem, escrito, a nossa última aula, eu quero escrito um sermão de cada. A última semana. Ó, um sermão de cada. Num papelzinho separado. Não sei nem se existe ainda a famosa folha de almaço. Ainda existe a folha de almaço? Ainda existe a folha de almaço. Aí o pessoal pode passar lá, fazer uma biografia lá. Se você escolhe o tipo de sermão, mas tem como você puxar um pouco de cada em um sermão só ou não?
Tipo assim, fica você meio dá um misturado, texto, fica meio misturado porque você pode dar uma confundida aí na sua própria ideia, entendeu? Então, ó, para a semana que vem, traz um exemplo de cada escrito, à mão, sei lá, quem que vai ser no computador, mas traz e entrega para mim. Vai ser a prova final. É pra fazer. O que você vai fazer com os sermões depois? Não, só para sempre. Você vai fazer o sermão como se fosse pregar para a igreja, com conclusão, o apelo. Então você não vai colocar, o apelo que eu faria era esse. Não. Você vai colocar, você vai escrever como se você estivesse falando. Irmão, nessa noite, é uma noite do exame, eu queria convidar quem aqui precisa ter a sua fé renovada, ou quem aqui está num pecado, num buraco e quer sair desse buraco, sabe? Quero que você escreva, irmãos, mas façam. Não faz carinha de que vai fazer, não faz nada. Mas o que você vai fazer com esse sermão? Vou avaliar. Vou avaliar. Vai entregar na mão do pastor, jogar fora, pegar, vai pregar no outro. Os argumentos, né? Esse 1, 2 e 3 foi o que eu tirei. Ah, tá. Aí dentro disso você vai argumentando. Isso. Tá. Será que futuramente existiria a possibilidade de fazer um aulão, Daniel? Dá, mas talvez só no final. Parabéns, Teria que ter mais talvez tempo. só no final da outra turma. Quando já vai entrar, né? Porque depois a gente termina a semana que vem e no segundo domingo de abril já começa a outra turma. Se tivesse espaço, o legal era fazer todo mundo junto, né? Agora, no caso, o mesmo que você dá um curso maravilhoso. Agora, tipo assim, teria mais coisa para explorar, não tem? Teria a prática, por exemplo, igual eu falei para os irmãos no começo, quando eu fiz com o pastor, a gente tinha que pregar dentro da sala, o pastor dava 10 minutos para cada aluno, pregar, a gente pregar, até falei para eles, tinha o Mickey lá, eu falei para eles, ele tem que pregar até aquele Mickey aceitar Jesus. O Mickey não aceitou Jesus. Então eu tive que pregar um sermão de cada. Sim. Eu tive que pregar na sala. Não, o pastor, na verdade, a gente escolhia, né? Um deles. O pastor acho que só dava o tema e o texto. Então o pastor era muito bom, sabe? Eu tinha que pregar, né? Não dá pra gente fazer aqui agora, porque não tem tempo. Né? Sim, Mas se for chamar para pregar 10 minutos de cada aqui. Mas de repente Mas lá na frente a gente pode fazer um. Sim, um aulão. Depois que terminar tudo, junta todo mundo. Um sábado. Está conseguindo, com a dificuldade, rever novamente. Sem contar que o pastor vai escalar muita gente na sala. Vai. Espere, não vai mesmo. Essa era a pergunta que seria feita com os sermões. Uma dúvida minha, só para mim entender melhor aqui. Ó, a gente vem com a introdução, lê o texto e faz uma introdução. Essa parte da oração da transição, deixa eu entender, explica. A oração de transição é uma oração que você já joga ela para dentro da explicação. Você faz uma. Lembra que eu falei? Você está numa estrada 120, tem uma curva. Se você fizer direto, capota, cai lá no barranco, acha o corpo lá 3 dias depois. Você tem que dar aquela reduzida para entrar. A oração de transição é essa reduzida. Então você está ali numa explicação, você viu que ela é uma frase mesmo. Né? Ela é uma frase mesmo, ó. E no caso aqui, vamos pegar o textual temático. O primeiro exemplo do temático, você está na introdução. Quando recebemos Jesus, com Ele, recebemos paz. Precisamos entender a dimensão dessa paz que recebemos, o que ela faz por nós e o que fazemos com ela. Oração de transição. A paz que só Jesus pode dar, é como se fosse uma abertura para você fazer os argumentos. Ela ilumina nosso caminho. Ela liberta a nossa mente de pensamentos perturbadores. Ela retira sentimento de medo. Já no outro exemplo, Jesus chorou. Jesus chorou. Você está falando aqui, choro significa comoção, mas nem sempre expressa a verdade ou arrependimento. Não é uma oração literal. É uma oração, verbalização. Literal, ela é literal. É uma verbalização. Ela é literal. Porque, que nem eu estou aqui. Proposição e introdução. Choro significa comoção, mas nem sempre expressa a verdade ou arrependimento. Você está na introdução e na proposição. O choro de Jesus mostra a sua humanidade, mas também o amor do Filho de Deus pelos homens.
Mas ele está dizendo não é uma oração literal. Você É uma oração que você faz. Não. É uma frase. É uma frase, tá? É uma frase. Você pode usar frase de transição. Então muda, na sua mente você muda. Frase de transição. Frase de transição. A seguir, veremos por que Jesus chorou. Ou você pode falar, a seguir veremos 3 motivos por que Jesus chorou. Entendeu? Então ela te conecta a introdução do texto com os argumentos. É como se fosse uma abertura dos argumentos. Tá. Daniel, mas aí nos 3 temas tem que fazer a ioca também? A oica? A oica, na verdade, você está estudando o texto. Depois que você descobriu sobre aquele texto, você joga aqui para dentro dessa da organização, porque na oica a oica ela não é uma forma de você expor, é o que você descobriu do texto. Então, por exemplo, você fez a oica lá e você vai para a aplicação, ou você vai para a interpretação, para a aplicação da oica. A aplicação, no caso, seria cada um dos pontos do sermão, entendeu? Então a oica é o estudo que você faz sobre o texto. E aqui é como você organiza aquilo para expor para a igreja. Então, os dois eles andam juntos. Tá? Se de repente você vai montar um sermão, você não faz o oica, por exemplo. Suponho que você não tem o hábito de fazer o oica. Se você não fizer, também não é crime. Só que de qualquer forma você vai ter que interpretar o texto. Que acaba sendo. De qualquer forma você vai ter que interpretar o texto. A oica é uma ferramenta que te dá para você entender aquilo que você está lendo e trazer aqui para dentro. Então, irmãos, tragam semana que vem. Temos uma semana. Eu não vou mandar para você, Daniel, tá? A diretora você perguntou. A turma tem umas 40 pessoas. A verdade, teve umas 40 pessoas inscritas. Nessa tem 18, falta 22. Vai ter 3 turmas, então você vai ter. Mas aí, eu vou colocar todo mundo por quê? Você vê que nenhum dia a nossa sala ficou sem um lugar, só hoje, né? Mas sempre tem alguém no louvor. Não, eu não estava aqui. Então, mas só hoje, acho que hoje é o primeiro dia, acho que ficou completamente cheio. Sempre tem alguém no louvor, alguém que vai pregar, alguém. Então sempre sobra um espacinho, né? Eu perdi 2 semanas seguidas no louvor e fui pregar. Então dá pra se encaixar. Ó, mas entenderam, né? Posso entregar ainda, Daniel? Posso entregar o oito ainda? Pode. Na verdade o pessoal não entregou, a gente só compartilhou na sala. Ó, mas isso aqui eu quero entregue, tá? Finge que não estão vendo não, hein? E tá gravado, hein? Tá sem áudio, viu? Tá sem áudio. Não ouviu? Mas esqueceu não. Abre o português. Daniel, depois que terminar a homilética, vai entrar com outro tema, depois de terminar O pastor está desenvolvendo, porque a ideia dele é voltar com os estudos, né? Mas, Daniel, só que eu percebo, quando põe um tema atrativo assim, a frequência a procura é maior. De homilética vai ter uma hora que ele vai acabar. Então, próxima turma. Zerou. Depois você vai buscando outros temas, porque você tem que conciliar um horário, as pessoas têm disposição para vir, né? Que atenda mais pessoas também. Porque se você abre um outro tema e só pode colocar 15 alunos, fica muito restrito, você vai ter que abrir outras turmas. Demora mais para atender outros temas. Segunda-feira. Tem muita coisa. O melhor da Bíblia que tem para você ensinar são as coisas básicas. As coisas básicas, mesmo para quem já é crente há muito tempo. Santificação, remissão, arrependimento, esses conceitos. É a melhor coisa que a gente tem para ensinar para a igreja. Pode parecer o leitinho lá que fala na Bíblia, né? Pode parecer, mas às vezes a gente esquece do leite. É a volta do primeiro amor, né? Precisa, né? Vamos orar? André, você ora para nós? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que foi feito e falado nessa aula, desde o começo até o último, Pai. O Senhor nos sustenta, Pai, que o
Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que nós possamos ter um culto também maravilhoso. O Senhor também nos leva para a nossa casa em paz. Cuida dos nossos que ficaram lá, nos guarda, tenhamos a semana abençoada. Em nome de Jesus, nós vamos te agradecemos. Amém. Amém. Antes de ir para casa, tem 2 lugares que precisa ir. Na cozinha, que eu acho que tem café e depois para ceia. Tem quase